Não vou adocicar Jesus para agradar a cultura. Não vou adocicar Jesus para agradar ideologias. Não vamos adocicar Jesus para agradar quem está na terra. Não é a Bíblia quem se dobra a culturas. São culturas que têm que se dobrar diante da Bíblia. Essa frase final de que é a cultura que deve se dobrar às escrituras é muito profunda e necessária para o nosso tempo. Porque o que nós temos visto são tentativas de encaixar as escrituras e o evangelho à cultura moderna, relativizando pecados, evitando confrontos para poder encher a igreja, removendo a reverência devida ao que é sagrado e por aí vai. E com isso eu não estou dizendo que nós devemos rejeitar toda a cultura, longe disso. Veja bem, o ensino e a vida de Jesus e dos apóstolos acolhia a cultura na medida que a cultura refletisse a bondade, a verdade e a justiça de Deus. Mas quando a cultura entrava em conflito com a vontade do Senhor, eles permaneciam firmes e eram contraculturais. Por exemplo, na época de Jesus, o divórcio para os judeus era permitido mesmo por motivos banais. A escola do Rabino Hillel, que era a mais aceita na época, dizia que um homem podia se divorciar praticamente por qualquer motivo. Jesus veio e mudou totalmente isso, permitindo o divórcio apenas em caso de imoralidade sexual. Uma doutrina totalmente contracultural. Outra coisa que Jesus fez na contramão da cultura foi conversar com uma samaritana imersa em imoralidade sexual. Os discípulos ficaram extremamente escandalizados porque não era correto Jesus, o Messias, se sujar conversando com uma mulher samaritana e ainda imoral. Mas Jesus não se dobrou à cultura, acolheu a pecadora e, inclusive, essa atitude dele ajudou a expandir o evangelho para toda a criatura e não apenas aos judeus. Por exemplo, no Império Romano, era comum e legalizado abandonar recém-nascidos. Os cristãos, agindo contra essa cultura, recolhiam essas crianças e as criavam, preferindo seguir o mandamento do que a cultura. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos exemplos da cultura sendo usada para glorificar a Deus. Paulo, no coração da cultura grega, lá no Areópago, em Atenas, não desprezou os profetas gregos. Pelo contrário, ele citou poetas gregos, como Epimênides e Arato, para apresentar o evangelho. A sentença, as más companhias corrompem os bons costumes, que está lá em 1 Coríntios 15, 33, é uma citação de Menandro, um dramaturgo grego. Isso mostra que os primeiros cristãos eram capazes de discernir e usar elementos da cultura ao seu redor sem abraçar o paganismo. E é o que nós devemos fazer, ter esse discernimento.